Questão Enem 2021. Na descrição do texto ou do vídeo, toda vez eu estou errando, nós temos um link com o PDF contendo todas as 13 questões de história dessa prova. Baixa o PDF e responde as questões. Aquela questão que você errou, você resolve comigo. O texto, então, da questão diz o seguinte. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas, aqueles religiosos responsáveis pelo processo de catequese e formar missões de evangelização desses índios nativos da América aqui, foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina misturada, híbrida, que se tornou a marca do Brasil colonial. Eu queria chamar a atenção para algumas palavras, como a prática, e quando ele menciona que, por outro lado, a terapêutica indígena, o uso da flora nativa, ou seja, de plantas daqui. Ele ainda menciona indicadores do exercício. E tudo isso vai fazer sentido para vocês depois. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados nas artes de curar. Porém, todavia, entretanto, mais, a maioria aprendeu, ou outra palavra importante, na prática do dia a dia, do cotidiano. A gente respondeu uma questão anterior que falava sobre essa ideia de diária, cotidiano, dia a dia. As funções que deveriam ser atribuídas a uma física, a um físico, o cirurgião, barbeiro ou botânico. E aí a questão ela vai aqui pedir um pouquinho de um conceito que é usualmente praticado na filosofia e que tem a ver com a ideia de ação. Vamos entender o enunciado e aí depois eu explico o que seria essa coisa de você fazer uma ação, você praticar algo. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática, da ação médica descrita é a adoção de ritos místicos. Esses ritos místicos, em parte, faz uma mistura, que ele chamou aí de uma medicina híbrida, que é, ou que são os rituais indígenas, junto a próprias características que esses jesuítas católicos traziam da Europa para o Brasil. Ele menciona que a adoção de rituais místicos, o texto necessariamente não fala desses rituais, e sim da adoção da prática. Mas o ritual não é uma ação, mas o texto deixou em aberto, e eu vou explicar depois por quê. A rejeição das verdades cristãs. Claro que não. Ele diz que ela é híbrida. Algumas coisas são assimiladas. Na questão anterior, a gente falava, por exemplo, de você banir o uso de uma língua no intuito de fazer com que a identidade cultural de um povo morra ou ela diminua. Aqui na história do Brasil, o que se tentou é um processo chamado de aculturação, que nada mais é a tentativa de acabar com a cultura indígena para que os indígenas se submetam a uma cultura e uma prática europeia. A gente sabe que isso não é possível e o que vai acontecer é uma mistura ou uma fusão cultural, um processo de mestiçagem que engloba parte da cultura indígena com a cultura europeia portuguesa. Lembrando e aproveitando que também ocorreu com a cultura negra africana. Então, são elementos importantes. Não há uma rejeição dessas características. O que há é uma assimilação direta ou indireta, há uma assimilação consciente ou inconsciente. Na letra C, ele menciona a superação das tradições populares. Não, porque o que seria equivalente a uma tradição popular aqui seria o uso da terapêutica indígena. A nossa alternativa, a letra C, está falsa. Na dele menciona a imposição da farmacologia nativa. Imposição não. Você acaba, de uma forma ou de outra, assimilando esses elementos da cultura nativa. E aí, na alternativa letra E, que é o nosso gabarito, o equivalente à conjugação, reunião, seria a ideia dessa medicina híbrida, que conjugou saberes do nosso ou da nossa experiência. Que nada mais foi do que a experiência
trazida de Portugal, as artes de curar, e ao chegar aqui, eles acabavam, de alguma forma, mesclando com outras artes. O saber empírico é aquele saber da prática, da ação do dia a dia. Esse é o nosso gabarito, a letra E. Espero que tenha sido a contento. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima.